Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos um Deus que acalma a tempestade, né? Servimos a um Deus que, quando Ele fala, o mar obedece, a chuva cessa, a tempestade cessa, porque nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que é glorioso, que opera milagres e maravilhas. Tem um grupo que fica falando por aí, dizendo que o nosso Deus não cura mais, não faz mais milagres. São mentirosos, porque nós temos testificado das grandezas do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem realizado, das curas que o Senhor tem operado, das curas que o Senhor tem feito no meio do povo dele. Só não faz na vida daqueles que não creem. Mas creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meus amados irmãos, aqui está um povo que crê. Por isso que Jesus continua fazendo as coisas, esses milagres e maravilhas no meio da sua igreja. Não é verdade? O pastor Sami estava contando um testemunho maravilhoso, né? E Jesus, cada um de nós, se formos contar aquilo que o Senhor tem feito de milagres, né? Tem muita coisa a ser contada. Eu mesmo, no período que eu passei ali em Vitória, no Espírito Santo, teve um dia que passei mais de 24 horas sentindo uma dor muito grande no meu olho esquerdo, e não cessava a dor. E isso, no dia seguinte, o culto à noite, eu fui para o culto, e acabou o culto, e eu sentindo muita dor no olho. E eu cheguei para o pastor, que estava dirigindo o culto, e eu disse: pastor, faça uma oração aqui por mim, porque esse meu olho está doendo desde ontem, mais de 24 horas, e eu não aguento mais, estou vendo a hora estourar aqui meu olho. E o pastor botou a mão assim no meu olho, orou, e graças a Deus ali melhorou. Depois de um certo tempo, vim aqui para Paraíba e fui fazer um exame de vista, e o médico olhou, examinou e disse: você tem que fazer uma cirurgia rápida, porque eu tinha carnosidade, e já vamos marcar para a próxima semana. Eu disse: não é assim não. Aí, peraí, eu estou tão mal assim? Ele disse: está ruim o negócio. Aí fui para outro médico, eu disse: eu vou escutar a opinião de outro médico. O outro médico olhou e disse: não, você tem uma carnosidade sim, mas não está tão profunda. Mas eu acho que o que o outro médico viu foi essa questão que você tem uma cicatriz no seu olho. Você fez cirurgia quando no seu olho? Aí eu disse: eu nunca fiz cirurgia não. Ele disse: você fez. Eu disse: não fiz. Ele disse: você fez cirurgia que tem uma cicatriz no seu olho. Aí dá para ver. Aí mostrou assim a imagem para mim. Eu disse: eu sei qual foi a cirurgia que Jeová fez no meu olho. Glória a Deus. E glória a Deus, para honra e glória do nome do Senhor, mas nunca doeu e foi só glória ao Senhor. Meus amados irmãos, Jesus é maravilhoso, em todas as áreas Ele supre, não tem problema para o nosso Deus não resolver. Então vamos abrir nossas Bíblias, vamos falar aqui um pouco daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Carta de Paulo. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 2, o versículo 1. Texto bastante conhecido, mas sempre Deus fala coisas novas aos nossos corações, a cada dia, a cada momento, cada vez que nós meditamos na palavra do Senhor. O Senhor fala algo diferente conosco. Cada dia que a gente lê a palavra de Deus, e às vezes a gente lê um versículo tantas as vezes, e tem um dia especial que o Espírito Santo fala diferentemente para nós aquele versículo. Então, o maravilhoso de servir esse Deus é justamente isso, porque a cada dia a palavra de Deus fala uma coisa diferente para nós, de incentivo, de exortação, de presença do Espírito Santo em nossas vidas através da sua palavra. Então, a palavra de Deus é algo maravilhoso para as nossas vidas. Então diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse versículo que Paulo
escrevendo aos Romanos. E é muito interessante porque há quem diga que Romanos é a explicação mais sistemática do Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito profunda, onde Paulo ele explica de uma forma tão maravilhosa a graça divina, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas é interessante que Romanos não era um local onde Paulo tinha estabelecido, tinha criado aquela igreja. De forma nenhuma. E é interessante que quando nós vamos ler os capítulos finais, capítulo 16 de Romanos, e que a gente vê Paulo falando em determinadas pessoas, até parece que Paulo tinha fundado aquela igreja. Mas Paulo conheceu alguns romanos diante da sua missão de estar pregando, de estar fundando igreja, e certamente ele conheceu alguns cristãos que eram de Roma. E Paulo escreveu a sua carta justamente para romanos, para judeus e para gentios que formavam aquela igreja. E tinha um propósito especial. Paulo, ele fala em Coríntios que ele não queria chegar num local para pôr um fundamento onde já estivesse um fundamento posto. Ou seja, Paulo era aquele crente que ele queria chegar no local mesmo para arrancar toco. Era aquele plantador de igreja, não tinha nada, não tinha local aí, não falaram de Jesus, então ele queria ali ser o primeiro a falar do amor de Deus e plantar igreja. E Romanos, diferentemente daquelas igrejas que Paulo tinha pregado, formado, estava ali sempre naquele cuidado de instruir a igreja, nos cuidados da palavra, no caminho da fé, Romanos já era uma igreja formada. E Paulo tinha um propósito especial de escrever essa carta para os romanos, porque ele tinha um propósito no seu coração. Ele queria chegar até Roma, comunicar com os irmãos, chegar ali e ter o apoio dele para que ele fosse até a Espanha, porque o propósito de Paulo era ir até a Espanha, para pregar acerca de Cristo, para pôr ali um fundamento, a base, mostrar que ali o povo precisava de Cristo, ele queria justamente anunciar a Jesus. Então esse era o propósito especial de Paulo, mas Paulo precisava de mandar uma carta porque o pessoal não o conhecia ainda. Aquele povo da igreja não conhecia e tinha um problema sério, porque Paulo era um judeu e a igreja era formada de judeus e gentios, e tinha um problema com os judeus, porque os judeus achavam que Paulo desprezava a lei, e os gentios, por outro lado, achavam que Paulo era mais judeu do que gentio. Então havia essa questão de ter uma conciliação, e Paulo justamente escreve essa carta mostrando acerca da lei, da justificação, da obra de Jesus e de todo o procedimento da graça de Deus, e tornando isso bem explícito. Então, Romanos é uma carta que Paulo traz uma essência maravilhosa, e que a carta que Paulo escreveu aos Romanos tem impactado vidas profundamente. Então, Romanos impactou a vida de Agostinho quando ele leu Romanos 13, 14, onde fala que não devemos se preocupar, andar no Espírito, e não vamos nos preocupar com a carne. Então, esse versículo impactou a vida de Agostinho. Lutero, quando leu Romanos 1:17, impactou a vida dele. E ele viu que ali, de uma forma diferente, como agia a justiça de Deus. John Wesley, quando leu Romanos 1:17, também percebeu, impactou a sua vida, a forma como ele passou a ver aquele versículo e que atuou na vida dele de forma que ele passou a ter certeza da salvação, porque era pela fé. Romanos impactou a vida de um grande teólogo liberal chamado Karl Barth, que era um teólogo liberal. E quando ele leu Romanos modificou a vida dele para que ele converteu ele num cristão mais conservador. E ele escreveu a obra super grossa, um comentário exegético de Romanos. E que, segundo alguns teólogos falam, ele só, nessa obra, conseguiu matar aquele liberalismo tradicional.
Então, Romanos, ela é uma carta que trabalha, move os nossos corações, porque é uma carta que nos impulsiona, como o pastor Daniel Carlos leu na leitura aqui, numa leitura oficial, que quem nos separará do amor de Deus? Paulo resgata esse tipo de amor de Deus em nossas vidas. Então, Paulo nos mostra algo maravilhoso nessa carta. E nesse capítulo em especial que nós lemos no versículo 1, nós começamos a ver que Paulo, ele faz, primeiro, divide pelo menos em 3 partes esse versículo. Primeiramente, Paulo faz um apelo. Depois, ele mostra que faz uma apresentação do nosso corpo. Então, mostrando que uma consagração. E depois ele fala de um sacrifício. Então, um apelo, uma apresentação e depois um sacrifício vivo. Então é muito interessante da forma como Paulo começa a tratar nesta passagem. Então quando ele faz um apelo, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, e na versão NA fala, pelas misericórdias de Deus. A nossa versão que nós costumamos usar fala pela compaixão. Então, pela misericórdia de Deus, porque ele faz um apelo pela misericórdia. E sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E ele fala justamente disso nessa carta aos Romanos, em 9, principalmente 9:18, fala das misericórdias de Deus, do quanto Deus é misericordioso. E ele tem estendido essa misericórdia ao povo. Ele tem estendido a sua graça a esse povo, ao seu povo. Embora que tenha mostrado que o salário do pecado é a morte, mas ele fala que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. E esse dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus que vem por misericórdia dele, não que nós mereçamos, porque nós não merecíamos nada, merecíamos a morte, mas é a graça, a misericórdia de Deus, o favor imerecido de Deus que nos alcançou. Então essa carta é maravilhosa, traz ensinamentos profundos para as nossas vidas, e Paulo justamente faz esse apelo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus, que é grande, que excede todo entendimento. Mas qual é o rogo que Paulo faz? Que apresenteis o vosso corpo. E quando ele fala de apresentação nesse versículo, significa apresentar-se de uma vez por todas, uma apresentação completa, ou seja, uma entrega definitiva do corpo. E isso é importante porque esse é um dever nosso, apresentar o nosso corpo ao Senhor. E nesse versículo trata como se fosse uma entrega de noivos que quando se entregam um ao outro numa cerimônia de casamento. Aquele compromisso mútuo. Então a nossa entrega deve ser completa ao nosso Senhor. A nossa entrega deve ser completa. Então, Paulo fala disso, ele apresenta 2 motivos primeiro para essa consagração. Primeiro, essa consagração como nós estamos apresentando a Deus o nosso corpo. E quando nós nos apresentamos a Deus, devemos ter algo para ofertar ao Senhor. Primeiro, é uma atitude diante de Deus, porque em reconhecimento a tudo que Deus fez por nós. Por isso que nós nos apresentamos, ofertamos a nossa vida. A nossa vida tem que ser um altar ao Senhor. A nossa vida tem que ser de consagração ao Senhor, para que assim, nessa entrega, o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar em nossas vidas, para operar a vontade de Deus em nossas vidas. E, acima de tudo, pregar a palavra dEle. Então, consagração, entrega de corpo, de vida. Mas é fácil, meus amados irmãos. E quando justamente a gente vai fazer esse tipo de coisa, não é fácil. Porque quando fala dessa apresentação, isso Paulo estava falando de apresentação e sacrifício, isso nos remete justamente à questão do sacrifício. E ele faz justamente esse paralelo, porque quando ia se apresentar um animal ao sacerdote, o animal tinha que ser puro, sem defeito algum. Não podia ter defeito. E é assim que o Senhor requer as nossas vidas. O Senhor requer de nós que nós apresentemos o nosso corpo
o nosso corpo puro, sem defeito, sem mácula, estarmos ofertando a Ele a nossa vida de puro, de inteireza, de retidão. Mas todas as vezes que nós vamos ofertar isso ao Senhor, geralmente isso requer renúncia. E a renúncia não é fácil. Por quê? Porque temos que lutar contra a carne, contra a vontade própria, contra o nosso eu. Por isso que Paulo fala no capítulo 7, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Então essa carta de Paulo a Romanos nos traz ensinamentos grandes para que nós venhamos a atentar aquilo que Deus quer que nós façamos a cada dia. Então, se nós estamos aqui, viemos para a casa do Senhor, vamos apresentar o nosso corpo, nós ofertamos a Ele o nosso corpo, então vamos fazer isso de inteireza, completude, todo o nosso corpo, não somente o nosso coração, porque o Senhor não quer apenas o coração, mas nosso corpo, alma e espírito para Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que ficam falando, mas o Senhor só quer o coração. Mas Paulo fala que nós devemos manter irrepreensíveis corpo, alma e espírito. Porque quando era ofertado em sacrifício, o animal era apresentado, era para ser sacrificado completamente. A vida de santidade requer isso. Renúncia, entrega total. É para agradar o Senhor e desagradar a carne. Agradar o Senhor e desagradar o mundo. Agradar o Senhor e desagradar o inimigo de nossas almas. E isso é o mais importante. Porque na medida do possível, quando a gente estiver agradando o inimigo, aí está ruim para a gente. Mas quando nós agradamos a Deus, fazemos a sua vontade, nos entregamos a Ele de corpo e alma e dizemos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida, Senhor, eis-me aqui, faz-me instrumento de justiça. Porque o nosso corpo, Paulo fala que é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, e não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? Glória seja dada ao nome do Senhor. Templo de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nossas vidas. Então é importante que nós conservemos justamente essa dedicação ao Senhor, em agradar ao Senhor, ofertar o corpo a cada dia ao Senhor como sacrifício. Consagrar as nossas vidas. E sempre na consagração, para consagrar as nossas vidas, tem alguns processos. Primeiro, leitura da palavra. Porque é o nosso alimento diário. Precisamos nos alimentar a cada dia da palavra de Deus. Porque é um processo de consagração e de purificação para as nossas vidas. Precisamos orar. A oração também é o nosso momento de estar conversando com Deus, de santificação das nossas vidas. Em oração, em jejum, em sacrifício da carne, para que nosso corpo cada dia mais esteja mortificando a nossa carne. E essas disciplinas que nós devemos seguir, são disciplinas que vai fazer com que nós nos santifiquemos cada dia mais, e estejamos mais próximos do Senhor, e estejamos mais em comunhão com Ele, e estejamos mais fortalecidos para caminhar neste mundo tenebroso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas são atitudes que exigem disciplinas. Às vezes vamos começar a ler a Bíblia todo dia. E tem hora que vamos ler, o olho cansa. Porque muitas das vezes tem crente que só quer ler a Bíblia depois quando está cansado. Depois que fez tudo durante o dia. Aí chega de noite, está quase meia-noite, eu vou ler aqui a Bíblia. Cansado, não consegue mais ler. Quando lê o primeiro versículo, adormece.
mas aqui é o alimento diário seu. Devemos ler com fervor, com vontade, quando você está querendo comer algo, está faminto, porque assim, aí você, cada dia que lê, tem mais fome da palavra de Deus. E isso é um ponto importante, porque aqui é o que nos fortalece, é o nosso alimento diário. E assim também na oração. A oração é a parte que nós vamos estar conversando com Deus, ali dirigindo a Ele, contando a Ele as nossas necessidades, contando a Ele aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós carecemos, e não somente isso, mas também agradecendo a Ele por aquilo que Ele tem feito por nós durante aqueles dias, seja de proteção, seja de livramentos, do pão de cada dia. Então, essas disciplinas, muitas das vezes, nós não efetuamos, porque orar dói o joelho, orar cansa, e muitas das vezes o crente diz, eu estou conversando sozinho, eu estou falando só, eu estou falando e ninguém escuta, Senhor, eu falo e tu não escuta, Senhor, eu estou falando sozinho, não tem ninguém falando conosco. Mas espera aí, você não crê que você serve um Deus que ouve as orações? Então, se eu creio, então eu não tenho que ter essa mentalidade, mas acima de tudo está colocando nas mãos do Senhor aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba. Então coloque nas mãos do Senhor, não te preocupes que o Senhor está ouvindo sim a tua oração, então não te preocupes, apenas apresente a Ele as tuas causas. Mas é assim, meus amados irmãos, mas é uma disciplina. Temos que começar a fazer e temos que lutar contra a carne, porque a carne não quer realmente fazer isso. Ajoelhamos, o joelho dói, nos estiramos, cansou a coluna, nos voltamos de joelho, mas continuemos orando e apresentando ao Senhor, nos alimentando da palavra. Então é essa forma que nós nos apresentamos o nosso corpo puro diante do Senhor. E é interessante o terceiro ponto que Paulo fala, que é justamente um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. E quando Paulo fala isso, a igreja de Roma, que tinha judeus e tinha gentios, compreendiam muito bem essa questão do sacrifício. Os judeus que ofereciam sacrifício e os gentios também ofereciam sacrifício aos deuses mortos. Paulo fala isso justamente em Romanos capítulo 1, versículo 25. Porque eles adoravam a criatura em vez do Criador. E certamente estavam sempre ofertando sacrifícios, dando coisa aos seus ídolos. Então, Paulo estava falando para pessoas que entendiam dessa questão. Mas Paulo fala de um sacrifício vivo. Os sacrifícios que aconteciam eram sacrifícios mortos. Todo animal morria. Sacrifício, o que Paulo estava querendo dizer com isso, com sacrifício vivo? E que eu tenho que apresentar esse sacrifício vivo. E é interessante que na Bíblia, a Bíblia mostra pelo menos só 2 sacrifícios vivos. O primeiro, o de Isaac. Isaac foi um sacrifício vivo, porque na hora quando Abraão ia sacrificar Isaac, apareceu o cordeiro. Apareceu a providência de Deus. Mas Isaac saiu dali vivo, mas era por sacrifício. O cordeiro foi substituto, mas o sacrifício era Isaac ali, o sacrifício vivo. Então Isaac poderia dizer assim, olha, eu faço só um sacrifício vivo diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o segundo sacrifício vivo que a Bíblia fala é de Jesus. Mas você pode dizer, mas Jesus morreu. Mas ele morreu, ressuscitou, está à direita do Deus Pai, e ele diz, eis que eu estou vivo. E ele disse para João, eis que eu estou vivo. Eu morri, mas vivo estou, o grande sacrifício vivo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Precisamos apresentar-nos a Deus em sacrifício vivo, puro, santo. Esse sim é um sacrifício. Que isso vai nos levar, nos conduzir justamente ao culto racional.
E quando fala de culto racional, está falando de culto espiritual. Tem o mesmo sentido, o mesmo significado da forma culto espiritual. Aquilo que estou saindo daqui e Deus está recebendo. É ligado no espírito. Terra, espírito. Terra espiritual. É assim que nós devemos ofertar o nosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, porque assim vai ser, com consequência, o nosso culto racional. Então, meu irmão, como está sendo o teu culto? Como é que você está prestando o seu culto ao Senhor? Como é que você está apresentando o seu corpo ao Senhor? Como é que você está se apresentando diante de Deus? Como sacrifício vivo ou morto? Como é que você está se apresentando diante de Deus? Prezado internauta que está nos ouvindo nesse momento, como é que você está se apresentando diante de Deus? Como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que você está se apresentando o seu sacrifício vivo? Está em sacrifício vivo ou morto? Ou você acha que está tudo bem, mas Deus está falando com você e você sabe a sua vida? Não vamos nos deter a coisas pequenas, não, mas cada dia mais vamos nos apegar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor, vamos estar na casa do Senhor, apresentando a Ele aqui, em sacrifício vivo, puro, santo e agradável, em comunhão, em união e em oração, como o lema do nosso pastor presidente. Porque tem pessoas que acham que a comunhão não faz parte da santificação, mas a comunhão faz parte da santificação sim. E as brasas, tudo juntos, é que pega mais fogo. Então vem adorar o Senhor aqui, esteja junto, vamos glorificar o nome do Senhor juntos, engrandecer ao nome dEle. Quando o grupo de louvor estava aqui, a irmã estava louvando e a gente estava sentindo a presença de Deus aqui. Quando Osian cantou, nós estávamos sentindo a presença de Deus aqui. Quando o presbítero Felipe louvou o Senhor, estávamos sentindo a presença de Deus aqui. Quando os hinos da harpa foram cantados, o hino da harpa foi cantado, sentimos a presença de Deus aqui em nossos corações, nos inflamando, mostrando que a nossa alma está viva, mostrando que o nosso corpo está vivo, mostrando que nós estamos oferecendo um sacrifício vivo ao Senhor. E é isso que Ele requer de mim, requer de você, requer de nós, um sacrifício puro, vivo, santo e agradável a Ele. Então venha adorar, oferecer um culto racional ao Senhor. Venha oferecer um culto racional ao Senhor, porque esse é o dever meu e seu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que têm adentrado o templo do Senhor e só têm ofertado um sacrifício morto. Porque não há mudança de vida, não há mudança de atitude, não recebe a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus mais, não se eleva com os hinos para ser grato a Deus, entoando louvores. Essas pessoas estão muitas das vezes dentro da igreja, mas precisa reviver. Estão apresentando um sacrifício morto, apenas ocupando bancos, sem mudar a vida. Mas o Senhor requer de nós mudança. O Senhor requer de nós mudança. Mudança de vida. É isso que o Senhor requer de nossas vidas. Para que Ele receba a nossa adoração. Porque o que é que adianta, meus amados irmãos, nós passarmos 2 horas num culto, fazendo o papel de tolo? Porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda as nossas vidas. E o nosso culto como sacrifício vivo, o Senhor vai receber como cheiro suave, como acontecia com os sacrifícios no Velho Testamento. Mas se eu não mudar a minha condição de vida,
e ver que eu tenho que agradar ao Senhor em vez do homem, e perceber que eu tenho que agradar a Deus, que eu tenho que ofertar a Ele o melhor da minha vida. E isso é importante, porque não precisa ser rico ou pobre, é qualquer um de nós. Porque eu não vou estar ofertando bens materiais ao Senhor. Eu estou ofertando a minha vida. Eu estou ofertando a minha adoração. Eu estou ofertando o meu corpo ao Senhor em sacrifício vivo. Eu estou ofertando o que eu tenho de mais precioso, a minha vida. Então é isso que o Senhor requer de nós. É isso que o Senhor requer de nossas vidas. Então, meus amados irmãos, igreja do Senhor, vamos seguir, vamos prosseguir em conhecer o Senhor, em aproximarmos mais dEle, em santificar as nossas vidas, em adorar ao Senhor ainda mais, porque Ele é digno de toda adoração. É ter cuidado como nós iremos ofertar o nosso culto, em reverência, em adoração. Porque reverência tem se acabado, a gente tem presenciado cada coisa, falta de reverência. Temos presenciado, muitas das vezes, as pessoas, na hora do culto, em vez de estar adorando, mas é conversando. As pessoas adentram o templo hoje, quando vai orar, estamos em oração, está todo mundo dobrando o joelho, chega, dobra o joelho, vai orar, e as pessoas ficam conversando. Falta de reverência. Nós estamos cultuando ao Senhor e as pessoas estão falando outra coisa que não tem nada a ver. Falta de reverência na casa do Senhor. Claro que nós sabemos que o templo, essas paredes, não são nada. Mas aqui é o local de adoração. Nós nos reunimos para adorar. Nós nos reunimos para adorar o Senhor neste lugar. O judeu, ele tinha um respeito tão grande pelo templo do Senhor, que quando Herodes o Grande foi reconstruir o templo, que ele contratou construtores, os sacerdotes e os levitas foram para cima dele e disseram: nós não queremos incircunciso construindo o nosso templo. Nós não queremos incircunciso para colocar a mão aqui no nosso templo. Então, em torno de 1000 sacerdotes se dispuseram a estar construindo o templo. Mas incircunciso não, porque eles tinham respeito e reverência. Então vamos ter mais temor do Senhor, adentrarmos o templo do Senhor com aquele sentimento de adoração, de oferecer o nosso culto em sacrifício vivo mesmo, para que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, porque é isso que Ele requer de nós, meus amados irmãos. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Eu agradeço essa rica oportunidade em o nome do Senhor Jesus.